Obrigado, João Carlos. Boa noite a todos. Queria agradecer aí a honra de estar junto com vocês nessa noite, poder ouvir o Dom Marconi, né? Sempre um grande privilégio nosso, né? Tenho certeza que todos nós estamos aqui com mais de 250 pessoas participando dessa transmissão. Isso mostra, claro, o prestígio de Dom Marconi e também o trabalho que o João Carlos vem fazendo aí frente à DCE em Brasília desde 2016. Como o João Carlos falou, o meu nome é Sérgio Cavalieri, eu sou engenheiro, empresário, casado, católico, tenho 2 filhos, 3 netos, né, uma terceira neta aí a caminho, tive esse privilégio também, né, de ter nascido numa família da qual o papai sempre se envolveu muito em atividades de todo tipo, principalmente ligadas não só a atividades empresariais, mas ligada também a movimentos de igreja, escola de pais, associações de pais e mestres. E uma das entidades que ele ajudou a fundar, juntamente com outros 11 empresários aqui no Brasil, foi a ADCE, Associação de Dirigentes Cristãos de Empresa. Essa entidade é uma entidade internacional que teve início na Bélgica em 1931 e justamente por ocasião do lançamento da encíclica 40º ano, que celebrava os 40 anos da Rerum Novarum, contando um pouco de história aí da própria dos documentos pontifícios, né? Então, em 1891, o Papa Leão XIII escreve a encíclica Rerum Novarum, que quer dizer das coisas novas, trazendo aí considerações muito importantes para aquele momento mundial, que quando havia ali uma grande mudança na economia, na forma das relações entre o trabalho, né, o mundo do trabalho, o surgimento dos empresários, da burguesia, vamos chamar assim, e a classe trabalhadora, com o conflito, né, entre classes, né, a classe dos patrões, a classe dos empresários, modelos econômicos como modelo em que o Estado prevalecia, né, na atividade econômica, um outro modelo que dava mais liberdade de mercado para a iniciativa privada. Então, um momento assim de grandes transformações, talvez parecido com o que nós estamos vivendo no momento atual, né? A gente sempre acha que a gente está no momento das maiores transformações, mas se a gente voltar lá no final do século XIX, a gente vai ver que aquela época o mundo também teve grandes transformações, com revolução industrial, o surgimento das máquinas, as máquinas a vapor, eletricidade. Então, mudança assim, em vários aspectos da sociedade, da economia. E o Papa Leão XIII, então, escreve essa encíclica que trata justamente das coisas novas, né? Tantas coisas novas que surgiam naquele momento. E ele traça, dá orientações, diretrizes assim, muito importantes, que até hoje são válidas para nós e que inaugura a chamada movimento social cristão, que é extremamente... E daí, 40 anos depois, 1931, o mundo não tinha evoluído tanto nessas questões sociais. Aí nós estamos falando do momento pós a crise de 29, outra crise, né, de 29, a queda da Bolsa de Nova York, um período de desemprego terrível, e um mundo com muita gente sofrendo, muita gente desempregada. E, nesse momento, empresários católicos europeus, da Bélgica, da Itália, da Alemanha, da França, se reúnem e falam assim: olha, nós ouvimos tudo isso que a igreja tem para nos dizer e queremos colocar isso em prática. E fundam, então, a UNIAPAC, que é a União Internacional do Patronato Católico, né? A sigla em francês, já que a entidade foi fundada na Bélgica, né? E a partir de 31, essa entidade começa a se espalhar pelo mundo e em 1961 chega em São Paulo por meio de 12 empresários, um deles o Newton Cavalieri, que já falecido, meu pai, e que teve então essa inspiração de iniciar essa Associação de Dirigentes Cristãos de Empresa em São Paulo. Está aí também aqui no Brasil, foi se expandindo. Hoje nós estamos presentes não só em São Paulo, mas no Rio de Janeiro, Minas Gerais, Espírito Santo, Sergipe, Brasília e Rio Grande do Sul. Então, temos aí uma quantidade significativa de pessoas que
se interessam por esse tema. E qual que é o propósito da ADCE? O propósito da ADCE é justamente beber nessa fonte do ensinamento social cristão que vem desde o Evangelho. Ele foi sendo reescrito ao longo do tempo, se adaptando às condições de cada época, mostrando até a modernidade, né, a atualização da Igreja Católica em todos os tempos, né, transformando aquele ensinamento de Jesus, trazendo até os momentos, todos os momentos até os momentos atuais, notadamente a partir da encíclica Rerum Novarum, em 1891, e depois inúmeras encíclicas sociais lançadas pelos papas, né? A mais recente do Papa Francisco, que é a Laudato Si, né, da Casa Comum, né, louvado seja, todos nós conhecemos tantas mensagens que o Papa Francisco traz para né, não só mensagens sociais, mas para o mundo dos negócios, para a economia, para as políticas públicas no momento atual. Então, o propósito da DCE é beber nessa fonte, é uma associação empresarial. Nós bebemos essa fonte, estamos permanentemente nos atualizando dos ensinamentos que a doutrina social cristã nos traz e difundimos isso no meio empresarial. Por que difundimos? Primeiro, porque somos crentes, somos fiéis, acreditamos, né, na palavra de Jesus Cristo, e porque a gente percebe, quando a gente aplica isso no dia a dia das nossas empresas, a gente percebe a vantagem competitiva que isso traz para os negócios, o bem que isso traz para a sociedade, a contribuição ainda mais relevante que nós, empresários, empreendedores, dirigentes, pequeno, médio, micro, homens, mulheres, todos nós podemos trazer para o mundo quando dirigimos nossos negócios com essa visão cristã. O que a gente pode, assim, muito rapidamente colocar isso, né? O respeito à dignidade da pessoa, o respeito às pessoas, tratar as pessoas com a verdade, com a justiça, de forma transparente, respeitando todos os stakeholders, né? Não só o colaborador, mas os nossos clientes, o nosso fornecedor, a sociedade em geral. Então, a gente fala hoje, né, que a empresa ela se relaciona todo o tempo, que nós estamos no mundo da plena conectividade, né, da interdependência. O tempo inteiro estamos nos falando, né, com todos os públicos. Pois não, João? O Dom Marconi já está disponível, né, já ótimo. Então, já vou encerrando aqui a minha participação. Não, pode... É muito mais, fique à vontade. Muito mais relevante. Boa noite, Dom Marconi. Boa noite, filho amado. Nossa, estava bom aqui aprender contigo. Então, só para finalizar, gente, eu queria deixar aqui com muito entusiasmo essa nosso entusiasmo, né, com a DCE, que já está em Brasília, está né, em vários lugares do Brasil. Precisamos expandir esse movimento. É um movimento empresarial que leva o ensinamento social cristão para o dia a dia, né, das nossas empresas. E nós temos uma ferramenta muito prática, muito objetiva, que chama Empresa com Valores. Então, isso tudo já está na internet, são módulos, né, que são reunindo grupos de empresários, de empreendedores, 10 empreendedores de uma determinada região. Hoje estamos fazendo tudo virtualmente, né? Até antes da pandemia, nós nos reunimos fisicamente, né? Agora estamos fazendo virtualmente também, funciona muito bem, porque todo o conteúdo já está na internet. Nós vamos, então, estudando os documentos da igreja, aperfeiçoando o nosso entendimento do ensinamento social cristão, levando isso para a prática do dia a dia, compartilhando com outros companheiros, outros amigos, empresários também, empreendedores, crescendo na fé, crescendo nesta nova forma que nós estamos cada vez mais empreendendo com esta mirada, né, de empresas que são realmente humanas, que são competitivas, que são ambientalmente responsáveis e socialmente também responsáveis com o nosso mundo. O objetivo, então, é construir uma sociedade melhor, criar riqueza, porque o trabalho é que cria riqueza, né? Mas uma criação de riqueza que seja de forma sustentável, respeitando toda a casa comum, como o Papa Francisco nos ensinou, e que seja também justa, né, em termos da distribuição dessa riqueza para todas as pessoas que participaram da criação dessa riqueza. Então, esse é o nosso propósito. É um propósito, eu imagino, bastante elevado. E quando a gente conta com pessoas inspiradas como Dom Marconi, que pode nos mostrar também
embasamento a esse caminho, nós nos sentimos revigorados e com mais vontade de seguir nesse caminho de termos empresas com valores cristãos. Obrigado, João Carlos, pela oportunidade. Obrigado a todos aí por terem paciência de me ouvir. Espero que vocês, né, se aproximem da DCE em Brasília, procurem o João Carlos ou entrem na internet, é só digitar a DCE e já vai aparecer lá um dos sites das nossas regionais e é muito fácil fazer contato conosco. Tenho certeza que vocês ficarão bastante entusiasmados, assim como nós temos esse entusiasmo todo por esse movimento. Então, Marconi, obrigado, João Carlos. Devolvo a palavra para o João Carlos. Muito obrigado, Sérgio Cavalieri, presidente da DCE Brasil. Eu estou muito satisfeito, até emocionado, que batemos 300 participantes nessa live. Então, a gente só tem uma palavra que é gratidão. Gratidão a Deus por estarmos participando aqui da live, por estarmos com saúde. Inclusive, temos pessoas, né, como o João Flávio, Dona Edir, Jânio Lessa, que estão, inclusive, com Covid. No final, pediremos ao Dom Marconi uma bênção para todos nós, em especial para essas pessoas que estão adoentadas, se recuperando, né? Sempre rezando para que essa vacina saia logo, a cura desse Covid. A Dom Marconi, né, que sempre está disponível para nós, nos últimos 3 anos, disponibilizando 6 palestras por ano. Então, essa é a primeira. Essa é a primeira, viu, Dom Marconi? Então, faltam 5, tá? Até o final do ano. Brincadeirinha. Quero agradecer a todos os diretores e conselheiros da DCE. Estamos com mais de 20 diretores, conselheiros participando da live. E a todos vocês que estão participando, de todo o coração agradeço. Temos pessoas, a maioria do DF, mas de outros estados e até do exterior também. Muito obrigado a todos. Obrigado, Eduardo Nomura, por ter disponibilizado, estar organizando tecnologicamente essa live. Então, como o Sérgio já deu todas as condições da DCE, o histórico da DCE, quem quiser anotar meu telefone de WhatsApp para poder manter contato posteriormente, estou à disposição. Depois eu coloco no chat aí também o número, mas o número é Brasília 61 98184 0025. 98184 0025. E só para encerrar, esse momento de pandemia, né, um momento histórico para a história da humanidade, onde nós estamos tendo momentos de reflexão, muitos aprofundando a sua espiritualidade, que é esse o caminho de tudo, né? Momento de muitas incertezas e muitas inseguranças, tanto para as pessoas como para as empresas, muitas empresas fechando suas portas, tendo que demitir, outras abrindo e vendo que não tem condições, mas esse é um fenômeno que está acontecendo no mundo inteiro. Então, nós temos que ter confiança em Deus, de que tudo é cíclico, tudo passa, e que nós, com essa confiança, com essa fé, com a esperança e com a caridade, que é o amor, a gente consegue superar todas as dificuldades, seja no campo pessoal como no campo pessoal, no campo empresarial. Então, eu gostaria de agradecer a todos mais uma vez a presença e já passar para o Dom Marconi, que vai fazer a nossa palestra até o final. Não teremos oportunidade de perguntas, né? Mas, posteriormente, no chat, a gente pode deixar o contato para que, de repente, algumas delas possam ser respondidas a posteriori. Muito obrigado a todos, mais uma vez, pela participação. Dom Marconi, o senhor está com a palavra. Boa noite, João. Boa noite a todos. Espero que estejam me ouvindo. A demora da entrada e também os problemas técnicos foram aqui entre o bispo e o computador. Me perdoem, viu? Que eu sou muito amador nessas coisas e a gente está aprendendo a mexer com isso, né? Mas que bom que a tecnologia nos aproxima e, ao mesmo tempo, a vontade de falar de Cristo e de crescermos como irmãos. Boa noite, meu caro Sérgio, uma alegria vê-lo, ouvi-lo e, através de sua pessoa, quero saudar todos os
dirigentes de ADCS em todo o Brasil, em todo o mundo, enfim, todos aqueles que de uma maneira ou de outra estão nos acompanhando agora, as famílias aqui do Distrito Federal e também as ovelhas que não são desse redil que a gente está atingindo através dos meios de comunicação. Quero iniciar, como sempre, invocando o Espírito Santo e iluminando os nossos encontros, como sempre temos feito, com a palavra de Deus. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Nossa Senhora, sede de sabedoria, rogai por nós. Glorioso São José, rogai por nós. Como o nosso tema é sobre a esperança, eu quero trazer para vocês o primeiro capítulo da carta de Paulo aos Filipenses, onde ele nos suscita a vivência da esperança. Com efeito, para mim o viver é Cristo, e morrer é lucro. Mas se o viver na carne me é útil para o meu trabalho, então não sei o que escolher. Sinto-me num dilema. Tenho o desejo de partir para estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Mas o permanecer na carne é preferível por amor de vós. E persuadido disso, sei que ficarei e que permanecerei com todos vós para o vosso proveito e alegria, na vossa fé, a fim de que a minha volta e presença entre vós aumente a vossa glória em Cristo Jesus. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Paulo suscita a comunidade de Filipos a permanecer na fé. E esta fé é suscitada pela esperança em Cristo Jesus. A vivência em Cristo Jesus que nos dá este conteúdo de fé e de esperança. Veremos na nossa apresentação que fé e esperança sempre vão juntos e provocam a caridade. E a caridade provoca a esperança e provoca também a fé, num crescimento contínuo. Enfim, permanecer em Cristo ou já viver com Cristo? Para mim, morrer é lucro, diz Paulo. Mas se é para o vosso bem, é que eu asseguro esta esperança de viver ainda nesta terra, de viver na carne. Portanto, filhos amados, o princípio da esperança que suscita o coração de Paulo é o viver para os outros, o viver para os irmãos, o viver em benefício de. A DCE é muito querida quando se coloca como um dos propósitos viver em benefício de. Em benefício da empresa, em benefício de todos os que fazem a empresa, em benefício da sustentabilidade, a grande casa comum, em benefício daquilo que a produção traz de melhor para toda a sociedade, em benefício da fé, para não fecharmos só no produto e no fruto, mas termos toda uma caminhada. Para termos fruto, é preciso preparar o terreno, plantar, regar, ver crescer, acompanhar, podar, botar adubo, tantas coisas para que este crescimento chegue a produzir os frutos e que esses frutos permaneçam. Nossa esperança está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. A gente, então, com o salmista, diz: espera no Senhor, sê forte e vigilante, espera no Senhor.
A força é a da fé. A vigilância é a da caridade. Com a força da fé, a gente espera, porque sabe em quem depositamos nossa esperança. E com a caridade, a espera no Senhor, na caridade, nós manifestamos com nossas atitudes, com nosso trabalho, com nossas empresas, com tudo o que Deus colocou em nossas mãos, nós manifestamos que o fruto maior é o amor. O amor que suscita em nós a esperança também de dias melhores. Permitam-me, todos os membros da ADCE, já que é uma conferência aberta e com a possibilidade de tanta gente participar, mesmo os que ainda nem têm empresas ou que não participam deste ramo, permita-me trabalhar um trecho ou um texto do nosso amado Papa Francisco sobre a esperança. Esse texto, depois vocês podem procurar no site do Vaticano, é uma palestra, uma homilia do Papa, do dia 20 de julho de 2017. 20 de julho de 2017. Basta botar lá Papa Francisco, 20 de julho de 2017, que vai aparecer a homilia do Santo Padre, e assim vocês vão ver o conteúdo completo. Mas eu tirei alguns trechos dessa homilia que eu quero meditar com vocês neste tempo de pandemia em que parece tudo desesperança, parece tudo estar negativado, tudo parece que é pessimismo, tudo nos faz tomar pelo medo, para não dizer pela insegurança. Nós começamos com um momento de surpresa. O que é esse vírus? Provoca diversas colocações políticas, ideológicas, sugestões, conselhos, enfim. Acompanhamos pela mídia todas essas sugestões, às vezes até provocações. E num primeiro momento, toda esta pandemia estava tão longe da gente. Estava para a China, estava para a Europa, e todos nós nos compadecíamos da situação dos nossos irmãos longe. E o sentimento de estar longe nos dava uma certa segurança. Pedíamos igualmente na fé para que não chegasse aqui. E, ao mesmo tempo, tínhamos o receio de, chegando, como estaríamos, preparados ou não para enfrentar uma pandemia. De repente, essa pandemia se espalhou pelo mundo inteiro, de forma até elitizada, se a gente pode dizer. No início foi chamada a doença dos ricos, porque só pegava quem pegava avião, de lá para cá e daqui para lá. Então, era como que matizada naqueles que têm um poder aquisitivo. Depois, esta pandemia espalhou-se a todos. E desta forma, chegou também aos pobres, significando uma participação humana na nossa fragilidade humana. De tal forma que nós somos convidados a, em qualquer circunstância, seja aquela distante de ver que está lá longe, seja aquela que já chegou em nossas cidades e em nosso país, nós nos fazermos também solidários. De repente, esta pandemia começou a chegar mais próximo. E hoje, filhos amados, com mais de 100 mil que já participam da glória de Deus, porque assim os entregamos, nós nos perguntamos, como chegou tão próximo de nós? E o que fazer? Como fazer? O porquê de tudo isso? Tem um sentido em tudo isso? Quero refletir com vocês, porque quero também ser muito claro para não enganar vocês. Até hoje não temos uma resposta. A gente quer logo uma vacina e Deus ajude que os nossos técnicos, cientistas e grandes homens da humanidade descubram algo que não seja mais um aperitivo, mas de fato que seja algo que dê a saúde à humanidade.
E saindo justamente destes problemas técnicos e desta visão global, se podemos assim dizer, da pandemia, nós entramos dentro de nós mesmos para sentirmos como está a nossa vida e o que provocou esta pandemia. Falarei então primeiro, baseado nas palavras do Santo Padre, para fortalecer vocês na esperança. E depois darei algumas dicas práticas naquilo que é necessário para o que estamos enfrentando hoje. Às vezes uma pandemia até dentro da nossa casa. Já perdemos 2 bispos, já perdemos mais de 60 padres e já perdemos mais de 100 mil pessoas. Não que bispo e padre seja melhor que os outros, não. Acho que quando Deus leva, o mundo fica até melhor. Mas, para dizer a verdade a vocês, nenhum de nós está isento. Todos nós estamos debruçados diante de uma reflexão que tem que ser de esperança. E quero deixar o jargão deste nosso encontro. A morte não é a última palavra. A esperança em Cristo Jesus nos dá resposta até para a morte. Vejamos o que nos diz o nosso amado Papa Francisco. Ele começa por mostrar que a esperança não é algo que está longe de nós, nem muito menos uma elucubração, um pensamento que podemos desenvolvê-lo de forma mais ou menos adequada e aprofundada. A esperança é de fato uma escola, e nós devemos educar todos os dias para a esperança. O filho espera no pai. Espera que o pai dê um presente, espera que o pai dê segurança, espera que o pai dê uma mesada, espera que o pai dê uma resposta para as coisas que ele não sabe. O filho espera na mãe. Ele espera que a mãe ajude, ele espera que a mãe ensine, ele espera que a mãe dê de comida, ele espera tudo da mãe e do pai. No fundo, o filho se torna dependente. Assim, se somos todos filhos de Deus, nos sintamos dependentes de Deus e esperemos em Deus. Se a esperança é, então, uma escola, somos chamados a uma educação da esperança. A educar para a esperança e sermos educados na esperança. Nós, adultos, devemos ser instrumentos de esperança, de ânimo, de alegria, mesmo em tempos difíceis. Eu fico imaginando Paulo, que, por exemplo, para os filipenses, quando estavam indo para as covas dos leões, sendo assassinados, perseguidos pelo Império Romano e também pelos judeus, que queriam acabar com aquela seita cristã que tinha iniciado, Paulo escreve aos filipenses: alegrai-vos. Alegrai-vos no Senhor. Uma alegria que vem do interno, que nós já tivemos a chance de trabalhar em um dos nossos encontros. Uma alegria que é uma participação de algo que suscita em mim fortaleza. Suscita em mim atitudes de esperança. A esperança, sendo um campo educacional, se assim podemos dizer, ela não pode se colocar num patamar de não tem outro jeito, então a gente tem que esperar. Não, isso é fatalismo. Quando a gente cai no fatalismo é porque não tem outro jeito. Então a gente tem que, é o jeito. É o termo brasileiro, né? É o jeito. Quando diz não tem mais jeito, então é o jeito. Não. Ter esperança não é fatalismo. Ter esperança é, antes de mais nada, saber escutar com os ouvidos o educador da esperança. Aquele que dá sentido de vida em nós e que nos dá a esperança. Ele mesmo nos dá a esperança. Nós não achamos esperança. A esperança com a fé e com a caridade são virtudes teologais. Significa Deus infunde em nossos corações, dentro de nós. Agora, cabe a nós crescer. Imaginem uma vela acesa em que, de repente, vai iluminando todo o ambiente. Assim são as virtudes em nós. Deus nos dá a chama e essa chama vai tomando conta do nosso corpo a nos iluminar por inteiro. Nesta educação da esperança, o Santo Padre nos lembra
que, para a nossa surpresa, o primeiro inimigo a vencer não está fora. A gente está brigando com tudo fora. E às vezes o inimigo está dentro de nós. O inimigo somos nós mesmos, com as nossas frustrações, com as nossas desesperanças, com a nossa queda em acreditar. Falávamos um pouco disso quando tratamos do tema da depressão. Mas a depressão cai para um, cai para outro, não cai para mim, não cai para minha família. Agora a pandemia caiu para todo mundo. Então todo mundo é chamado a olhar para dentro de si. E o primeiro passo, filhos amados, que quero orientar vocês é não dar espaço para desânimos. Não dá espaço para desânimos. Dom Helder Câmara dizia, mesmo que aos pedaços, jamais desesperar. Alguns escutavam esta frase de Dom Helder como poesia. Coloquemos em prática hoje. Mesmo não encontrando respostas, jamais desesperar. Não dê espaço para desânimos e não dê espaço para pensamentos amargos. Tem gente que no tempo de pandemia e no tempo de dificuldades, aí é que alimenta pensamentos ainda negativos, amargos. Não. Confia e espera. A confiança e a esperança, a fé e a esperança vão sempre juntas. O filho espera ganhar algo do pai, porque o filho acredita no pai. Se é alguém que não acredita, eu não dou aso para isso. Nós somos filhos de Deus, cremos em Deus. Então somos igualmente chamados a esperar. Fé e esperança vão juntos. E esta confiança é num Deus que nos ama. Aqui abro um parênteses para dizer a vocês, se Deus nos amasse como a gente ama, a gente já estava perdido. Porque o nosso amor é tão imperfeito. O nosso amor cobra. O nosso amor exige. O nosso amor disputa. O nosso amor põe abaixo. O nosso amor nos eleva como se nós tivéssemos toda a razão e o outro sempre precisa aprender com a gente. O amor de Deus é um amor tão grandioso que nos abarca, nos envolve. E mesmo a gente tendo consciência que não merece mais, ele continua a nos abraçar. É um amor de pai, porque por incrível que pareça, mesmo quando nós não mais confiamos em Deus, ele continua confiando na humanidade. O aspecto segundo é o Espírito Santo que move esse amor. O Espírito Santo, podemos dizer assim, é a atividade de Deus, é o ato de Deus, é a potencialidade de Deus. O Espírito Santo, ele está sempre em ato e está sempre movendo. É o Espírito Santo quem nos eleva, é o Espírito Santo quem nos anima, é o Espírito Santo que nos enche dos seus dons, é o Espírito Santo que faz nos olhar até para o nosso pecado. E o terceiro aspecto, o lado do Cristo que nos abraça. E é Ele mesmo quem nos encaminha quando nós estamos um pouco perdidos. Quando falamos de nosso Senhor, eu quero dizer a vocês, em qualquer circunstância da vida, não simplesmente agora pela pandemia, em que vocês se encontrem desanimados, olhem para a cruz. Só olhem para a cruz. E na cruz vocês terão resposta. Que resposta? Não é uma resposta meramente racional. A cruz não nos dá a resposta racional. Pelo contrário, a cruz é irracional. Como que um justo morre? Como que um homem bom é crucificado? Como que um homem dá a vida por todos que não merecem, porque já disseram um não para o Pai dele? Olhar para a cruz é olhar com fé. Não é um olhar meramente para um crucifixo. É olhar para o mistério da cruz. É olhar para a grandeza e para a profundidade da cruz. E desta forma,
também não caímos no outro extremo, que então vamos buscar o sofrimento para nós. Vamos buscar cruzes para nós. Não, não precisa buscar. Cristo já lhe deu a sua e você vai carregar até o fim e vai ser fiel a ela até o fim. Olhar a cruz de Cristo. Cristo que caminha conosco. E olhando este caminhar da esperança, quando nos vem alguma proposta de que não tem mais jeito, ou não dá mais certo, olhemos para a história. Grandes homens e grandes mulheres que desafiaram os que diziam que não dá mais certo, foram os que abriram estradas para que nós estivéssemos aqui hoje, até nos vendo a tanta distância. Grandes homens que sempre esperaram, que não desanimaram, que não se entregaram. Qualquer que seja a sua situação hoje, filho amado que me escuta, um parente seu que está com Covid, o outro que perdeu o emprego, a minha empresa que não vai lá tão bem, e a minha, Dom, que eu tive que fechar. Esses dias estive com um que me disse, Dom, fechar uma empresa é difícil, é doloroso, porque a gente vê toda a nossa história ali, fechando as portas. Mas mais doloroso para mim foi ter que dizer para empregados de 20, 30 anos que eu não podia mais ficar com eles. Não que eu não quisesse, mas porque eu não podia. Para que você não se cobre, veja bem hoje na sua empresa o que é que você pode e o que é que você não dá conta. Quando a gente não dá conta, não é uma maldade, não é premeditado, não é que eu faço de propósito, eu não dou conta. Citei uma vez para vocês um exemplo do pai com o filho, e um filho que se coloca doente e que de repente tem que fazer uma cirurgia, e o pai quer estar no lugar do filho, para que o filho não sofra. Mas aquilo é o filho que tem que passar. Não tem jeito. Então o pai não pode estar no lugar do filho. Assim eu vejo Deus, nosso Pai, que é um com o seu filho, vendo seu filho morrer na cruz. Queria ele estar no lugar de seu filho, mas era a missão do filho para o pai dar a vida por nós. Também na sua empresa, você quer dar um jeito, mas chega um momento em que não pode, não é que não quer, não pode. Desta forma, filhos santos, nós vamos abrindo caminhos para aqueles que vêm atrás de nós. Estamos enfrentando dificuldades em que não temos respostas imediatas para um mundo mediático, assim mesmo é chamado, para o mundo da imediatez. Ninguém lembra mais da notícia de ontem, ninguém quer saber mais do jornal de domingo. Todos agora já estão querendo saber o que vai ser amanhã, porque o de hoje já não tem mais sentido. E neste mundo imediato, nós devemos ser homens e mulheres da esperança. É bem verdade que quando desafiamos coisas que ainda não têm respostas, somos considerados por muitos como, quem sabe, sem juízo. Até mesmo somos ridicularizados, tratados como escárnio. Mas o Senhor da esperança não estava pregado numa cruz? E quem passava não meneava a cabeça e não dizia, salvou a tantos? Desce daí e nós acreditaremos em ti. A raça humana, a pessoa humana, ela tem todo este aspecto de Tomé, de querer algo concreto para poder ter fé. Ao contrário, Deus nos pede para que tenhamos fé e veremos o concreto. Lutar não é inútil. Lute pela sua empresa. Lute, não desanime. Lute por ela. Mas eu não estou encontrando portas do Marconi. Vai se abrir uma. Mas não está aberta. Vai ter uma janela. Mas não tem janela. Vai ter uma fresta. Vai entrar uma luz. Confie, mas lute. Não cruze os braços.
O primeiro a fechar não é a empresa, é você. Quando você se fecha para si mesmo, você fecha a esperança de todos os que trabalham na sua empresa. Então você que seja o último dos últimos a dizer até para Deus: Senhor, não dou mais conta, mas a minha esperança está em Ti. Manda um raio da Tua luz para abrir de novo as portas da esperança para a minha empresa, que não é um barracão muito bem elaborado, tecnicamente bem ilustrado, mas são aquelas pessoas que eu amo, aquelas famílias que se sustentam através da minha empresa. Penso que é este o sentido primeiro de escutarmos o Papa a nos dizer para lutar contra o primeiro inimigo que somos nós mesmos. Filhos, Deus não se desilude de nós. Só nos deu esperança para que nós não fôssemos esmagados pelo nosso próprio desânimo. Portanto, em tudo, filho amado, constrói sempre. Mas agora eu estou parado dentro de casa, construa. Construa amizades que ficaram paradas por causa da sua correria com a empresa. Construa momentos com seus filhos, com sua esposa. Dá uma olhada nela. Dá uma olhada nos seus filhos e diga: mas como cresceram? Todos os benefícios que através da sua empresa você conseguiu dar à sua família. E tudo o que agora a sua família te dá quando você já não tem o espaço da empresa e precisa estar com a sua família. Constrói sempre. Nada de ficar caído. Nada de ficar desanimado. Caiu? Levante-se. Caiu? Levante-se. Vou aqui contar a historinha do monge, que aqueles que já ouviram me perdoem, mas como estamos acessando a tantas pessoas, creio que vai servir para alguém que está me escutando. Certa feita, um jovem perguntou ao monge: como eu posso ser santo igual ao Senhor? Porque aquele jovem imaginava que o monge nunca pecava, um homem tão santo. E o monge respondeu: filho, ser santo é cair e levantar. Cair e levantar. Cair e levantar. Até o dia em que não cairemos mais, pois já estaremos nas mãos daquele que não nos deixa cair. Ele vai cuidar de nós. A esperança nos leva a cair e levantar. A esperança não nos leva a não cair. Tem gente que imagina que eu nunca vou cair. Não. Você aprende com as quedas. Você aprende quando diminui 25% do salário. Você aprende quando é obrigado a diminuir 50% do salário. Ou suspender alguns, como agora as normas governamentais permitem. Você aprende quando você diz: eu vou fechar por um tempo. Guarda isso aqui. Você aprende quando você diz: eu vou pagar agora tudo. Ou até vou mandar alguns embora enquanto eu tenho, porque depois eu não vou ter nem para mandar embora e nem para pagar também os funcionários. Você vai aprendendo também no sofrimento. E você vai esperando sempre. Por isso, se hoje você está caído, levante-se. Dom Marconi, não tenho forças. Busque forças onde não tem. Olha para o alto, que tem alguém te estendendo a mão. Lembre-se de Pedro: Senhor, salva-me. E Jesus estende a mão para Pedro e diz: homem fraco na fé. Estamos todos como que mergulhados num mar revolto, onde Jesus vem ao nosso encontro. E nesta revolução toda, somos chamados também a meditar. Não fique sentado, caminhe. E digo literalmente, até para não engordar muito, parado dentro de casa e só comendo, né? Caminhe, mas caminhe na fé. Caminhe olhando o horizonte. Caminhe acreditando nos cientistas. Caminhe elogiando e rezando pelos nossos médicos e por aqueles que estão abrindo mão de suas famílias para estarem lá cuidando, porque amanhã pode ser a sua esposa, seu filho, alguém que está lá dentro, entubado no hospital, precisando de um servidor que entende daquilo ali, porque você entende da sua empresa.
E aquele ali que entende de Covid vai cuidar do seu parente ou até de você mesmo. Caminhar é isso, filhos amados. Não é dizer não tem mais jeito. É olhar para quem está dando jeito. E Deus suscita nessas pessoas o caminhar e não ficar sentado. Ficar sentado produz tédio. O tédio produz desânimo e depressão. E a depressão faz dizer não tem mais jeito. Mas minha empresa está fechada. Faze o bem. Faze o bem. Como você pode fazer o bem? Desde uma palavra, um ensinamento para seus filhos, até uma cesta básica, até pensar o que temos aqui dentro de casa que pode ajudar alguém. Faze o bem ligando. Já ligou para alguém da sua família que mora em outro estado e que tem tempo que você não fala? Ligue pelo menos para dizer, quero saber aí como é que tá. Como está a Covid por aí? Aqui está assim, assim, assim. Mas faça sempre o bem. Fazer o bem nos enche de esperança. Eu estou dando aqui para vocês os passos da escola da esperança. Fazer o bem nos enche de esperança. E se nós somos cheios de esperança, não somos vazios. Porque o Espírito Santo de Deus nos enche com seus dons, com seus frutos, com sua graça. Em qualquer circunstância, seja um instrumento de paz. Uma palavra tão necessária nos dias de hoje, dentro de casa, não é? Que por causa da proximidade, talvez eu descobri fragilidades que até então eu nem conhecia em mim mesmo. Outras de minha esposa, por estar mais próximo. Outras dos filhos e os filhos dos pais. E diante das fragilidades, nada de ódio, nada de divisão, nada de cobrança, nada de apontar o erro do outro, mas ser instrumento de paz. Procure fazer da sua casa uma redescoberta de ambiente bom. E assim, você vai se lembrar até de quando comprou a sua casa, de quando vieram os filhos, dos momentos mais íntimos, até aqueles momentos mais difíceis, onde você dizia, o que eu faço agora? E ela te respondia, calma, amor. Ou ela dizia, amor, estou nervosa. E você dizia, calma, amor. Esta confiabilidade no amor que é uno no matrimônio e para os frutos deste matrimônio, os mais amados, os nossos filhos e os mais babados, os nossos netos. É a vida de família. Famílias de esperança, porque sabemos em quem depositamos a nossa esperança. Ora, diante disso parece muito bonito, mas encontramos também contrastes. Nos contrastes, paciência. Hoje estamos num mundo polarizado. Gente que pensa diferente da gente que age diferente da gente que cria conflito onde não tem. E gente que às vezes está parado, podendo fazer algo. Nos contrastes, paciência. Nós fomos feitos, filhos amados, para vivermos juntos. Não fomos feitos para vivermos isolados. O homem não é feito para viver só. Ele é feito para viver juntos. Daí a comunhão, daí a comunidade, daí a família, daí a igreja, daí a empresa, daí todos aqueles que dependem de mim e todos aqueles de quem eu dependo. Eu não sou o maioral para que todos só dependam de mim. Eu dependo de todos eles também. É preciso que a gente entre nesse jogo belo de relacionamento, onde cada um tem um fragmento de verdade. A diferença não está para nos desunir. Hoje nós temos polaridade na política, hoje nós temos polaridade no Covid, hoje a gente tem polaridade até na igreja. Pessoas que pensam de um jeito, pensam de outro, falam de um jeito, falam de outro. E parece que o outro, por pensar diferente de mim, já é meu inimigo. E assim eu já me armo contra o outro. E ao invés de aprender com o outro, eu faço é despachá-lo porque não pensa como eu penso. Isto é matar a esperança de você crescer. Você não sabe tudo. Você aprende no dia a dia até com a diferença
do irmão. Todos nós temos fragmentos da verdade. Portanto, ama cada pessoa, desde aqueles que você já conhece pelo nome e são seus braços direitos na sua empresa, até aqueles que você nem conhece. Dê um bom dia. Diga, use máscara. Fique em casa. Conselhos bons. Faze sempre o bem, mas ama uma por uma. Respeita o caminho de todos. O respeito deve ser para todos. Ora, se até em meios pagãos a gente encontra propagandas de respeito, dirá para nós, onde Cristo nos ensina que todos somos irmãos, estamos todos no patamar da fraternidade. Eu não sou melhor que os outros. Respeita o caminho do outro. O caminho, às vezes, é linear. O caminho, às vezes, é muito complicado. Tem gente que, desde o seio materno, já tem um caminho linear nas virtudes, na fé, enfim. Tem outros que precisam de uma pancada na vida, às vezes até na saúde, na perda de um ente querido, para que o caminho dele seja uma pessoa, Jesus Cristo, e não simplesmente um ideal. O amor transforma tudo. Mas o verdadeiro amor, que é cruz. Amar é dar a vida. Amar não é sugar a vida do outro. Nesse tempo de pandemia, mais do que você dizer eu preciso, sim, precisa dar-se. Não é precisa sugar dos outros. Não, você precisa dar-se. Este dar aos outros. Dar de si, não é dar coisas. Dar o seu empenho, dar o seu sorriso, dar a sua inteligência, dar uma resposta que seja verdadeira, uma resposta de vida. Jesus entregou para cada um de nós uma chama de fé, de esperança e de amor. Uma luz que deve iluminar a vida do meu irmão. Nunca tenha medo de sonhar. Imagine quando você começou a sua empresa. Tenho certeza que a primeira coisa que você disse para sua esposa, ou para seu sócio, ou para quem estava próximo a você foi: vai dar certo. Olha como você era cheio de esperança. Como que hoje, depois de tanto tempo dando certo, você vai dizer não tem mais jeito? Não. Reinicie. Delete as desesperanças e dá um start num começar de novo. Este começar de novo, em sonhar com um mundo transformado. Eu tenho certeza, filhos amados, que depois desta pandemia, a humanidade vai voltar a ser mais humana. Nós estávamos muito instrumentalizados, distantes uns dos outros, usando-nos mutuamente, abusando de tudo que era permitido. Homens de esperança sempre venceram. Homens de esperança sempre venceram. Lembrem-se disso. Homens de esperança, mulheres de esperança, sempre venceram. Para isso, na escola da esperança ainda é necessário ser responsável. A irresponsabilidade é jogar a toalha. O desânimo, a falta de esperança é não olhar mais, é deixar as coisas se acabarem, é deixar tudo ficar empoeirado, velho, antigo, porque não tem mais valor para mim, não. Tudo tem valor. Tenho certeza que você hoje na sua empresa deve guardar alguma coisa em cima da sua mesa ou em algum armarinho, que foi como você começou. Quem sabe aquela primeira caneta dos contratos. Quem sabe uma estátua, quem sabe um instrumento do seu trabalho, um desenho, um quadrinho, alguma coisa que no primeiro dia da sua empresa estava lá e você olhava dizendo, vai dar certo. Não deixe esses sinais sensíveis desaparecerem do seu coração e da sua vida. Olhe de novo com esperança. O que é que eu tinha quando comecei? Hoje eu já tenho experiência e tenho um mundo inteiro que está solidário comigo nas dificuldades que passamos.
cada justiça contra um dos irmãos tira ou diminui a dignidade quando é injustiça. O que significa isso? O que o Papa quer nos ensinar com este mandamento da esperança? Não devemos ser injustos. Até no momento de despedir alguém é por uma necessidade ou por uma justiça de não completar aquilo que era necessário ou presumível no próprio ambiente de trabalho. Mas nunca por perseguição, nunca por injustiças, nunca para favorecer grupos ou a si mesmo. A consciência cristã deve ser olhar para todos. E tenha muita atenção, meu lindo empresário. Às vezes aquele que parece que dá trabalho é o que mais me ajuda. É o que tem coragem de falar. É o que diz a verdade. É o que luta comigo. E talvez seja o que esteja me estendendo a mão neste momento. Pede a Deus coragem. Coragem para não desanimar. Cristo venceu todo o medo. João Paulo II dizia para a gente na sua primeira homilia de Papa: não tenhais medo. Não tenhais medo. Não deixe o medo dar a volta em si e colocar um laço no seu pescoço. Não. Para que medo? Se eu já tive quem venceu todo o medo, até o da morte, por mim? Não. Olhe, Pai, as ofensas deles. Perdoa-lhes. Não sabem o que fazem. Quando sentires medo, recorda-te que nunca estás só. Nunca. E não tenha medo também de ter um sinal cristão em seu gabinete, na parede da sua empresa, mesmo que seja uma cruz. O máximo que você vai ouvir de alguém até que não conhece vai dizer: olha, aqui tem um que é católico. Não tenha vergonha da cruz. Não tenha medo de se dizer cristão. Não sinta medo porque você não está só. É bem verdade que o mundo provoca em nós sustos. Esta pandemia é um susto para o mundo inteiro. Tem gente que acredita que é uma coisa simples. Tem outros que acreditam que é uma coisa preparada, moldada. Tem outros que acreditam que, de fato, tomou conta do mundo inteiro e não damos conta de dar conta, ou melhor, de responder. Respeitemos o pensamento de todos, mas se te assustares ou pensares que o mal está tomando conta, lembra-te que Cristo vive em ti e que ele é vencedor. O mal já foi vencido e a morte não é a última palavra. O mal não vence nunca. Cristo não está fora de ti para que você olhe para ele e diga: me ajuda, Jesus. Não, Cristo está dentro de ti e dizendo para você: me ajuda a te ajudar. Não perde a esperança. Ele apaga todo e qualquer inimigo que possamos ter, nos diz o Papa. O pecado, o ódio, o crime, a violência, o desânimo. Todo e qualquer inimigo Cristo apaga, porque ele tem a força e ele é a vida. Filho amado, tem sempre coragem de andar na verdade. Não se deixe ludibriar. E aqui já quero propor a vocês o pós-pandemia, viu? Porque vão surgir muitas coisas, muitas possibilidades. Como já não teremos mais o afeto da doença, aparecerão os jeitinhos, as maneiras incorretas de se levantar de novo, ou de ganhar em cima dos outros, ser mais espertos. Lembrem-se daquela velha propaganda do nosso querido Gerson: leve vantagem você também. Então, sempre pensar em levar vantagem em cima dos outros. Atenção! Agora e sempre, meu caro ADCE, caminha na verdade. Caminha sempre na verdade. E se você diz: Dom, eu posso ter outros defeitos, mas
justiça, honestidade e verdade são os parâmetros da minha empresa. Ótimo. Mas lembra-te que nunca, não és e nunca serás superior a ninguém. A ninguém. Aquele que é superior a todos deixou-se pregar numa cruz. Ao mesmo tempo, seja solidário e sofre com os demais. Sofre o momento em que os outros passam. Alguém perdeu já um ente querido. A pandemia está batendo já em nossas famílias, em nossas casas. Em nossa empresa, talvez já perdemos um funcionário. Desta forma, olha para aquele que está sofrendo. Olha também para aquele que precisa de uma palavra sua. Cultiva altos ideais para a sua empresa, para a sua família, dentro até mesmo de nossa religião e de nossa igreja. No fundo, conserva o coração, mesmo que o esforço seja árduo e o preço a pagar seja grande, mas conserva a esperança em teu coração. Se errar, ânimo. E no futuro, levanta-te. Lembra que Deus é sempre teu amigo. Deus não é teu inimigo, Ele não está te perseguindo. Ele não está colocando dificuldade na sua vida. Na amargura, crê nele e tenha a humildade suficiente como semente de um mundo novo, como semente de esperança também para os irmãos. Quero colocar para vocês alguns passos bem concretos. O Santo Padre, ele nos lembra de uma frase que usamos normalmente, mas que usamos de maneira indevida. Dizemos normalmente, enquanto houver vida, haverá esperança. O Papa diz, é a esperança que mantém de pé a vida. Então, enquanto estivermos cheios de esperança, teremos vida para passar. E não há maior amor do que dar a vida. O Papa cita Peggy quando diz, Deus olha no homem a fé, Deus olha no homem também a caridade, mas Deus se admira mesmo é da esperança, que o homem nas maiores dificuldades continua a esperar. A esperança sempre ela vem em duas estradas, uma que vai ao encontro do outro, a outra que deixa o outro penetrar em nossos corações. A esperança nos dá esta jornada de participar da vida do irmão e deixar que o irmão participe da nossa vida. Nós sempre vemos que os pobres são cheios de esperança. Eu uma vez encontrei um senhorzinho pobre e parei até para dar a ele um dinheirinho. Era pouco, mas dei, viu? E quando dei a esmola para ele, ele tirou o chapeuzinho e disse, Deus lhe pague, seu padre, que eu estava de clésima, ele disse, Deus lhe pague, seu padre. Isso aqui eu vou fazer uma loto e vou ganhar, com o auxílio de Nossa Senhora da Aparecida. Que coisa! Não tinha nada. E o pouco que eu dei a ele ainda ia fazer uma loto para ganhar com o auxílio de Nossa Senhora Aparecida. O pobre é aquele que é cheio de esperança. Portanto, aprendamos também com os pobres. Desta forma, espera e tem paciência. Um ponto que eu queria chamar a atenção dentro das famílias é a paciência com os jovens. Paciência com a nossa juventude. Eles necessitam da nossa paciência de adultos, de maduros. A condenação está quando fechamos as portas, quando não temos mais paciência, quando não mais esperamos. Vence toda a preguiça, vence toda a monotonia. Não se deixe abater, não aceite a passividade. Deus criou-nos para a alegria, para a felicidade, não para melancolias. Devemos opor-nos sempre à tentação de infelicidade,
pois a infelicidade não vem de Deus. Nunca nos vejamos infelizes. E quando fraquejarmos e as nossas forças parecerem tão frágeis, nos recorda o Santo Padre: clama pelo nome de Jesus. É bem verdade que de vez em quando a gente diz, ó Jesus, né? Meu Jesus, Jesus. Mas a gente não clama com aquilo que a palavra nos diz, a força do nome de Jesus. É lembrar daquele publicano. O fariseu dizia do outro lado, eu faço muitas coisas. O publicano batia no peito e dizia, Senhor, eu sou pecador. Tem piedade de mim. O publicano continuava a ter esperança. O publicano continuava a ter esperança naquele Senhor, mesmo se vendo pecador e fraco. Jesus, ele nos abre horizontes de esperança. O Papa termina nos dizendo, não deixemos que ninguém nos furte a esperança. Uma palavra final para todos vocês, em especial para a DCE. A pandemia nos ensinou a parar, a rever nosso modo de viver em casa e também na empresa. Talvez a recodificar nossa hierarquia de valores. Onde está a minha família? Onde estão os meus amigos? Onde estão os meus amigos? Onde está a minha saúde? Onde está a minha empresa neste momento, agora? Paulo nos ensina que ele sabia viver no pouco e no muito, na riqueza e na pobreza, cercado de inimigos e cercado de irmãos. Nós somos chamados a aprender a viver em outras circunstâncias com essa pandemia. Sem apego exagerado às coisas, mas com um valor nas pessoas. A sua empresa não é um nome. A sua empresa tem nomes. A sua empresa é presença de pessoas. E nelas de famílias. E de famílias que têm fé. E de pessoas que creem. Esforços dentro da empresa. Contato. Esforços nas relações com cada pessoa. Na atenção. Esforços na diminuição de despesas. Talvez até o ponto de fechar a empresa. Por um tempo, não perca a esperança. Você vai voltar e vai ter tudo de pé, com a graça do bom Deus. Com o mesmo olhar de esperança que suscitou, há muitos anos atrás, a abertura da sua empresa. Reaprende a recomeçar, filho amado. Agora mais maduros, sensatos, experimentados, por algo que jamais esperávamos passar. Desta forma, somos chamados a crer e a esperar. Pergunte-se a si mesmo, com quem posso contar hoje? Quem são meus verdadeiros amigos nesse tempo de pandemia ou nesse tempo em que eu fechei minha empresa? Onde busco serenidade e sabedoria para guiar a empresa nestes tempos difíceis? É preciso se colocar sempre de pé. E Maria Santíssima é aquela que é modelo para nós, que mesmo quando todos diziam, para esse não tem mais jeito, ela estava ali de pé, aos pés da cruz, abraçando João, e em João, pela palavra de seu filho Jesus, acolhia todos e a cada um de nós. Eis aí teu filho. Filho, eis aí a tua mãe. Que coisa mais bela! No momento em que não sentia mais esperança, Jesus nos dá sua mãe. Jesus podia ter nos dado sua mãe nas bodas de Caná, lá no nascimento dele, talvez num grande milagre. Não. Ele nos dá a mãe na hora da cruz. Quando parece não ter mais esperança e não ter mais resposta, ganhamos aquela que tudo resolve para nós. Não é, mamãe? E às vezes, mamães, vocês têm no coração o que o filho pede e você não pode dar.
E você diz, eu vou dar um jeito, meu filho. Vai dar certo, meu filho. A mãe é aquela sempre que tem esperança. E quando o pai às vezes está nervoso, a mãe diz, calma, meu filho, é só um momento, daqui a pouco passa. A mãe é sempre aquela que dá esperança. Jesus nos concede sua mãe, para que mesmo quando o mundo diga, a morte venceu, ela suscite em nós a resposta, a morte não é o fim. Tem alguém que venceu a morte. E, portanto, a última palavra é a vida. A gente muda por fora quando cresce por dentro, dando razão às atitudes tomadas, tendo visão do bem comum, vencendo o egoísmo de olhar só para si mesmo, abrindo um olhar para os irmãos. Vemos hoje até na televisão propagandas de empresas ajudando na pandemia. Eu dei tanto, nós demos tantos respiradores, nós demos tanto de comida, nós demos tanto. Pergunte o que você já deu. Dê esperança. Lógico, se sua empresa tem condições, dê mais coisas, até para aqueles que nada têm, porque os pobres vão abrir a porta do céu para a gente. Filhos santos, quero dizer a vocês, não se deixem tomar pela tristeza nem pela desesperança. Tudo isso vai passar. E não vai passar porque não tem outro jeito. Vai passar porque no momento certo, no crescimento esperado, nós vamos dar um passo de fé. A esperança nos mantém vivos e a vida nos enche de esperanças. A DCE, minha gratidão imensa por este espaço. Me considero um irmão de vocês e estou sempre pronto a ajudar. Meu querido João, meu querido Sérgio e todos aqueles que estão à frente desta grande empreitada dos nossos empresários. Não desanimem e façam coisas bem pequenas. Um zap mandando um abraço ou mandando a palavra esperança já vai mudar a vida de muita gente. E a todos vocês que não são da DCE, mas que se fizeram presentes conosco, se fizeram família DCE conosco nesta noite, a minha gratidão pela paciência, pela escuta, pelos esses ensinamentos do Papa Francisco, em que aqui eu tentei destrunchar um pouquinho em palavras que chegassem até vocês com muita alegria e com muito amor. Aqui vocês têm um pai, um amigo. A igreja abre os braços para acolher a todos. E nesta noite de graça, em que Deus nos permitiu estarmos juntos, digamos ao mundo inteiro: coragem, tem fé, tem esperança. Caiam 1000 à minha direita, 2000 à minha esquerda. A minha esperança está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. João, se não tem algum aviso, eu dou a bênção final. Eu tenho um aviso, sim. Na verdade, eu quero terminar com a palavra do início do Marconi, que é exatamente gratidão. Nós sabemos do seu tempo, né? O senhor é muito ocupado, principalmente agora que estão o senhor e Dom José Aparecido, né? administrando a arquidiocese e cuidando do povo de Deus do Distrito Federal, que com certeza também o senhor passou a ter novos filhos em outros estados e até fora do Brasil. Queremos agradecer, então, mais uma vez a sua disponibilidade, né? Nós tínhamos 5 bispos, agora estamos com 2. E muito obrigado por tudo. Nós chegamos Amém. nessa live a 370 pessoas, que praticamente ficaram até o final. Então, nós queremos glorificar a Deus por isso, agradecer ao Sérgio Cavalieri, presidente da DCE Nacional, aos diretores e conselheiros da DCE, e a todos vocês que participaram,
a todas as pessoas que ajudaram na divulgação, e muitas ajudaram. Eu acho que a DCE, realmente, as empresas, como o senhor falou, são feitas por pessoas. As pessoas são o centro, tem que ser o centro das empresas. Então, todos estão acolhidos, nossos eventos, nossas palestras estão abertas a todos. E quem quiser, nós já deixamos aí o WhatsApp, é só mandar, que a gente coloca na nossa lista de transmissão, sem grupo, né? Que só recebe os eventos. Dom Marconi, muito obrigado, que Deus continue lhe abençoando, lhe protegendo por tudo, pelo apoio desde o início da DCE. Muito obrigado, Sérgio. Eduardo Nomura, muito obrigado pela administração de tudo aí também, da tecnologia. E muito obrigado a vocês, meus amigos, irmãos e irmãs que participaram dessa live. Por favor, Dom Marconi, por favor, dê a bênção. Filhos santos, esperança, nada de desanimar. Deus te ama. Eu já sou tão pecador, já amo vocês. Imagine Deus, o quanto não ama. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Dê um beijo nos pequenos. Não esqueça que o bispo mandou um beijo para as crianças. Marconi, vamos pedir para o pessoal abrir o microfone e todo mundo junto falar esperança. Vamos, pode abrir. Abre o microfone aí, no meu sinal, vocês, todo mundo fala junto, esperança. Vamos abrir o microfone, pessoal. Todo mundo abrindo o microfone. Pronto? Tá perguntando. Vai lá, abre lá, definição. Abençoe a todos. Mostra a cara nossa, abençoe. É você. Esperança. Comece a aparecer. Queremos vir. Esperança, pessoal. Esperança. Abraço. A esperança é a última que morre. É uma alegria muito grande. Reconhecer. Deus é maravilhoso. Tem Maria, vem cá, Maria. esperança e fé. Esse tempo vai passar, em nome de Jesus. Esperança e fé. Abraço a todos. Obrigado, Dom Marconi. Esperança. Fica com Deus. Obrigado a todos da DCE. Dom Marconi. Que Deus abençoe todos. João, grande abraço, João. Beijo para todos. Muita saúde, muitas bênçãos para todos. Esse cabelo. Que cabelo é esse? Amém, obrigada. Tá bem, João. Obrigada, Dom Marconi. Nossa, Boa, vai né? passar os 370. Muito boa palestra hoje. Ele é muito bom, né? O Zeca Obrigada pelo... Não. muito bom. Muito bom, muito bom. Onde você vai, menino? Onde você... meu Deus. Boa noite a todos. Boa noite.
Obrigada, Dom Marconi. Obrigada a todos. Excelente live. Muita coisa bonita falada para a gente realmente não perder essa fé e essa esperança que vem de Deus. Obrigada. Até a próxima. Até a próxima. Boa noite.